Muito bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos retomando aqui mais uma live da comunidade. Meu Deus do céu, da comunidade Trabalho Notável. Vamos aguardar aqui. E aí, Soraya, cadê o Rafael? Vamos aguardar ele aqui para a gente poder falar hoje de. Como é que é o nome? Danos. Bom dia, professora. Saudades das lives. Eu também saudade. Hoje a gente vai falar sobre essa dificuldade, né, de danos à saúde do trabalhador, a prova, de fazer prova de danos à saúde do trabalhador. Danos, vamos botar aqui enquanto o Rafa não chega. Danos à saúde. Cadê? Danos à saúde e provas. Vamos botar aqui, deixa eu fixar aqui o tema. Fixar comentário, pronto. E agora o Rafael. Cadê o homem, Jesus? Eu falei pra ele que eu tava com um probleminha aqui pra entrar no perfil do Trabalho Notável. Vamos ver. Rafael. Deixa eu ver se eu acho esse homem aqui, Jesus. Cadê? Rafael Lara, muito bem. Cadê ele? Vou botar aqui, Lara. Pronto, vamos ver se ele consegue ver que a gente entrou. Laila. Professora Lauren aí, quanto tempo. Ó, que beleza. Muito bem, chegando aí na reta final do ano. A gente ontem estava escolhendo os temas, né, das lives restantes. E aí estamos pensando, semana que vem já fazer um negócio, como planejar atividades aí no recesso, atividades práticas podem colaborar para o 2022. Também a questão de a retrospectiva de alguns temas. Também a situação do mais de quem da gente fazer umas metas, para uma listinha de metas para 2022, ver se o ano vai ser quente para a advocacia trabalhista. Ainda queremos falar ainda esse ano um pouco sobre as teses firmadas em IRDRs, em IACs na Justiça do Trabalho, e também recursos repetitivos. Bom, enfim, ainda temos aí uma agenda para cumprir, mas estamos na contagem, na reta final, né? LGPD a gente falou, né, Rebeca? Na verdade, tem uma sériezinha de lives, acho que a gente fez 2 ou 3, né? De acomodação a LGPD. Também, aí fica tudo salvo lá no perfil. O Rafael nada de entrar. Pior que me ligou agora há pouco. Aí eu falei, Rafael, eu tô com dificuldade aqui porque a senha não tava entrando, assim, no Trabalho Notável. Aí eu reiniciei o celular para poder entrar. A ideia da gente, né, falar hoje a questão dos danos à saúde. É uma prova realmente complicada, porque cada vez mais a gente vê o pessoal tendo problema, né, pela questão do direito à desconexão, toda a ansiedade agora de retorno ao regime presencial. Isso tem gerado a cobrança de metas, né, nesse direito 4.0, o que a gente tem de remuneração vinculada à produtividade. Então, todo esse quadro tem gerado muitas circunstâncias assim, favoráveis a burnout, né, ao esgotamento de alguns trabalhadores e realmente doenças ligadas à esfera psicossocial. E
E aí, quando o empregado vai postular o direito decorrente a esse dano extrapatrimonial, a prova fica muito complicada em relação ao nexo de causalidade, né? A responsabilidade da empresa, e isso que a gente está falando também, né? Muito preconceito em relação a esse tipo de pleito. Então, a ideia está voltando. Travou, né? Tá voltando, pronto. Então, a ideia era falar um pouquinho sobre esses desafios, pessoal. E eu começo lembrando do tema 932 do Supremo Tribunal Federal, julgado até recentemente, né, 2019, em que foi fixada uma tese bem... Ah, aqui o Rafael acho que entrou. Deixa eu ver ele. Acenar. Cadê o negócio do Rafael, gente? Ah, tá aqui, pronto. Então foi fixada a tese no sentido de que aqueles estabelecimentos, aqueles empregadores que representassem um risco maior. E aí, meu filho, como é que você tá? E aí, tô tentando arrumar esse trem aqui. Pera aí, meu Tava até suporte do celular ficou. Pronto. Pronto. Tava até Bom dia! como você tá? Eu tô bem, e você? Também. Primeira vez que eu falo com você depois da sua presidência, assim, ao vivo. Ah, que brilho. Meus parabéns. Tivemos uma parada aí, né, de 2 semanas para... Três, na verdade, né? Porque 2 semanas a gente combinou e uma eu te dei um bolo. Ah, é, assim, uma você deu uma dormida, né? E Está toda arrumada, toda feita na maquiagem aí, toda pronta para sustentar no STF, é isso? pior que é. Não, não no STF, não no STF, mas daqui a pouco uma sustentação importante no tribunal. Aí eu já estou aqui arrumando, para estar tudo esquematizado. Muito bom. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão aí chegando. E, Carol, vamos lá no nosso tempo de live que resta. Era a senha que tinha mudado? Tinha mudado o pessoal, mas enfim, tinha botado um espaço. Aí já resolveu. Tá. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Carol hoje puxou o tema da live. É importante dizer isso, porque ela fala para vocês que eu que mando o tema toda vez. Não quero dizer que ela escolheu esse tema. E me diga lá, Carolzinha, danos à saúde, saúde mental. Parece que tá dando eco, né? Não, para mim não, tá ótimo. O pessoal falando que eu tô dando microfonia e eu tô ouvindo uma voz de retorno. É? Mas vamos falar saúde mental e provas no processo de trabalho. Bom, eu estava até fazendo uma introdução. Não reclamando de eco. Eu vou sair e entrar de novo. Tá. Sumiu, ó. Tá dando eco, não está ruim. É porque o que o Rafael fala ecoa mesmo, gente. É assim. Na vida, vamos ver se ele volta aqui. Tá ruim o som do Rafa. Não, o áudio está complicado. O meu também não, né? O meu tá direito? Estão ouvindo o sinos badalarem às 8 da manhã? Hoje é sexta-feira, hein? Aqui, vou até botar aqui o negócio aqui pra cima pra melhorar. Pronto. Ih, eu apertei um filtro doido aqui, gente. Peraí, cadê o negócio? Ih, meu pai do céu, sumiu aqui. Ih, pronto. Tirei. Tirei, né? Tirei. Aceita eu, vamos lá. Apertei uma parada aqui. Cadê ele? Pronto. Foi, Aí Rafael? entrei de novo. Tá.
Muito bem, então eu estava até fazendo uma introdução aqui para falar que nesse momento do direito do trabalho atual, a gente vai ter muito, vamos ter muito interface com esse dilema, ou seja, as pessoas muito angustiadas com esse retorno do trabalho presencial, a questão de quem continua remoto, né, o direito à desconexão, toda essa herança da pandemia e se é que a gente está realmente perto de uma sinalização do final dela. Então, toda essa questão tem, né, gerado muitas doenças psicossociais dentro do ambiente de trabalho. Mas o advogado se depara com uma dificuldade prática, porque no momento que vai a justiça postular danos extrapatrimoniais derivados dessa circunstância de doenças mentais com causa laboral, vão se deparar com o problema da dificuldade da prova. Né? O objeto dessa prova, principalmente, em relação ao dano propriamente dito, que eu acho que me parece até mais simples, mas ao nexo causal, ou a culpa do empregador nesse cenário para delinear responsabilidade. E cheguei a comentar que a gente tem um tema de norte, que é o tema 932 do Supremo, julgado até recentemente, em que o Supremo fixou a tese de que alguns empreendimentos que representem um risco acima da média para determinados trabalhadores, eles teriam até responsabilidade objetiva no que tange ao dever, né, de indenizar danos patrimoniais e danos materiais. Mas fica muito difícil a gente diagnosticar esse tipo de empregador que represente um risco maior, né, em relação a esses danos derivados de saúde mental. Então, fiz essa introdução para cumprir nossa tradição. E aí lhe passo. O que você pensa Vamos começar pelo final. Então. Se o objetivo é falar sobre as provas, vamos começar por onde não tem provas, que é o tema e a responsabilidade objetiva na saúde mental, né? Uhum. E aí eu acho que a gente teria que ir para o nexo técnico epidemiológico. A gente tem determinadas profissões que tem nexo técnico epidemiológico com questões ligadas à saúde mental. E esse tema ele vai impactar muito nas ações de bancários, vai impactar muito nas ações de call center. E o pessoal falando que meu som tá ruim, Carol. Eu até expliquei para eles que as situações, o que você fala, em geral, ecoa mesmo, né? Pelo mundo. Carol, vai falando você, vai fazendo, e eu vou reiniciar meu celular, porque eu não tô usando fone, não tô usando nada para Tenta pegar o fone, então. É porque eu tô aqui até sem meu suporte. Deixa eu... Assim continua ruim, né? Tá. Então eu vou falando aqui. Vai falando da responsabilidade objetiva, eu vou reiniciar o celular. Tá. Bom, aí, então nesse tema 932 ficou resolvido que teria responsabilidade objetiva quem assumisse um risco maior por conta da atividade. E também a gente tem outro tema, que eu não me lembro o número, em que o Supremo falou também a questão da constitucionalidade, da fixação do nexo técnico-epidemiológico pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E esse nexo significa dizer que determinados negócios, empreendimentos, de fato geram um risco maior para a saúde do trabalhador. Então, assim, quando a gente tem, sei lá, um problema de tendinite, de dor no pulso, pode ser que eu tenha jogado boliche o final de semana inteiro e tenha ficado com esse problema muscular. Mas também, se eu trabalho, por exemplo, como digitadora, eu vou ter já uma presunção de que esse problema no pulso é decorrente do meu trabalho. Então, isso é o chamado nexo epidemiológico. Ou seja, determinadas doenças típicas
daquele ambiente laboral. Bom, a gente tem muito poucas doenças classificadas ligadas a danos à saúde mental, mas ainda assim tem. No caso dos bancários, um estresse acima da média, no caso de segurança, existe esse nexo presumido, mas realmente são hipóteses muito específicas, muito pontuais. E aí, nesse caso, nessas questões, quando eu verifico, né, que a doença foi desenvolvida dentro daquele nicho do mercado, eu vou ter a incidência de responsabilidade objetiva. Lembrando que na responsabilidade objetiva, a defesa da empresa, né, em relação ao dever de indenizar, e aí, voltar, ela acaba se resumindo à questão da existência do dano ou então aquelas excludentes do nexo, né? Ou seja, culpa exclusiva da vítima, um caso fortuito. Caso contrário, se não há sucesso desse tipo de fundamento, a empresa vai ter o dever de indenizar por conta da responsabilidade objetiva. Então, a gente pode dividir esses danos à saúde, né, entre aqueles cuja ocorrência seja num cenário de verificação do nexo epidemiológico, de um risco maior, e aí uma presunção do nexo causal, e aí uma responsabilidade objetiva, e aquelas em que o advogado vai ter portão dobrado para comprovar todos esses elementos da responsabilidade, o dano, o nexo e a culpa. Veja, Rafael, se você está melhor. Bem, eu estou melhor. Eu quero saber se o celular também está. Acho que sim. Eu estava ouvindo super bem desde o início. Vamos ver se as pessoas comentam. Eu ouço, no fundo, um retorno da minha voz. E é isso que deve estar gerando algo muito complicado lá para todo mundo. Mas olha só, e isso revoluciona o tema, porque falar em responsabilidade objetiva em saúde mental não era algo comum, né? Não era algo comum. E o grande problema vai ser, de fato, essa definição. Eu odeio quando fazem isso, né? Bom, as empresas que têm um risco ao trabalhador vão pela responsabilidade objetiva. E aí não define o que é risco ao trabalhador. Gente, não é o fone, não é nada disso. O que eu quero saber é, dá para me ouvir? Porque se não der, Carol, vou abandonar, porque já reiniciei, já fiz o que eu pude aqui, é o meu Instagram. Estranho, né? Estranho mesmo. Quer deixar para semana que vem? Eu tô em outro andar, gente, luz, eu tô atrás do fone até isso tudo acontecer. Coisa. Vamos lá, o pessoal falou que tá tudo bem agora. Então fechou, vamos embora. Tá tudo bem, tá normal, muita gente falando que dá para ouvir, vamos para cima. Então, isso muda. Só que a falta de definição traz todo mundo inseguro. Inseguro por quê? Porque um determinado magistrado pode compreender e pode ouvir, pode julgar que aquela determinada empresa tem responsabilidade objetiva. Mas qual que é o objetivo do tema? E eu nem vou falar da norma, né? Mas do julgado. Que a gente pegue aqueles ramos de atividade que tem uma conexão com a saúde mental do trabalhador e atribua a responsabilidade objetiva, em razão do risco da atividade. É inerente ao risco da atividade. E aí a gente deu o exemplo do bancário, a gente deu o exemplo do call center, justamente porque é repetitivo isso. Não podemos confundir, e essa é a crítica que eu trago, Carol. Aí vamos dizer que tem uma determinada empresa, vamos dizer que tem uma empresa do comércio, que tem um gerente maluco lá nessa empresa do comércio e que trata todo mundo mal. E aí essa empresa, essa empresa do comércio, repetidamente, tem trabalhadores que têm problemas de saúde mental. E aí o juiz daquela cidade, que está julgando lá aquela empresa, fala,
essa empresa é uma empresa que expõe os trabalhadores ao risco, está sempre aqui, então a responsabilidade vai ser objetiva. Isso não pode. Isso não pode. E o meu receio é sempre esse. Porque a definição não a responsabilidade objetiva por risco da atividade não significa uma penalidade por reiteração de conduta, que é o que a gente acaba vendo no dia a dia, né, Carol? É o que a gente acaba vendo alguns julgados fazerem. Confundir a reiteração de conduta com esse risco da atividade. E reiteração de conduta é outro assunto, outro tema, e vai para lá. E antes de sair da objetiva, Carol, para a gente poder falar pelo menos um pouco de subjetivo e prova, que é um objetivo, subjetivo, objetivo, objetivo. Muito bom, hein? Antes da gente sair, teve uma pergunta de uma advogada, quando eu estava aqui tentando ser ouvido, sem conseguir êxito nisso, não lembro se era Érica ou Vera, e ela perguntou assim, e no caso do trabalhador que pegou Covid no frigorífico e essa Covid desenvolveu saúde mental? Olha a complexidade. Isso não tem relação com o que a gente está falando. Uhum. Primeiro, Covid em frigorífico, entendo eu que não atrai responsabilidade objetiva. Também. Há quem entenda que atrai. Há quem entenda que atrai, mas entendo eu que não atrai. E eu tenho enfrentado muitos julgados e estão afastando essa ideia. Segundo, Carol, a gente tem um objeto de prova inafastável aí e complexo. A gente trazer a saúde mental ligada à Covid-19. Isso tem que ser objeto de prova. Tem que ser objeto de prova. Não dá para pensar numa saída de responsabilidade objetiva por aí. Penso eu. É arriscado. Por quê? Quando eu falo não dá para aplicar e etc., vamos raciocinar uma coisa aqui. O que é o bacana da responsabilidade objetiva? A aptidão e a coragem do advogado quando a gente está advogando para o reclamante. Põe um processo na mesa e fala, não vou nem produzir prova, é objetivo. Pô, o caboclo é bruto para fazer isso, né, Carol? O caboclo é bruto para fazer isso. Só que aí, o que acontece? Normalmente, o que vocês fazem? E aí é a dica prática trabalhista minha e da Carol de hoje. O que vocês fazem? Vocês propõem a reclamação trabalhista. Você pugna pela aplicação da responsabilidade objetiva. Você defende a tese da responsabilidade objetiva. Aí você joga embaixo. Pelo princípio da eventualidade. Caso, ou como gostavam os meus professores na faculdade, por amor ao debate. Né? Mas o amor ao debate é o princípio da eventualidade. Pelo princípio da eventualidade, caso entenda que trata-se de responsabilidade subjetiva, que rechace não concorda, e aí você entra no objeto de prova, e meus amigos, produzam a prova. Produzam a prova. Porque se você produz a prova, se for objetiva, a prova está sobrando e está tudo certo. Mas se for subjetiva, está aprovado. Deve ter algumas pessoas que entraram agora, a novela do meu áudio se arrasta desde o início da live. E o pessoal entendeu que era melhor com áudio um pouco ruim do que eu sair da live e desistir. Porque eu já fiz de tudo. Eu já saí da live, já botei, já reiniciei meu celular. Só falta jogar ele na parede, mas eu não consigo voltar a tempo. Né? Então, se ficar inaudível, me avisa que aí eu e Carol temos que abandonar e trazer essa live outro dia. Mas agora vamos para a prova, Carol. Aí o grupo da responsabilidade subjetiva. Exato. E aí vamos lá. Dano, culpa, nexo causal. Né? Vamos começar pelo dano? Vamos começar pelo dano. Olha só. A prova do dano, normalmente, ela é a mais simples. Numa questão ligada à saúde mental. Isso. Né? Por que ela é mais simples? Porque você vem com um laudo dizendo que a pessoa está doente. E aí, a questão que vai envolver aí é uma só. E isso confunde muito. Eu vejo muito processo confundindo isso. O fato dela estar doente não significa que ela permanece doente.
E aí entra a questão do pensionamento. Aham. O que você vai estabelecer? E olha, tem uma questão grande, por exemplo, burnout. Tem muita gente falando burnout no início, né? Que é a fadiga mental, o estresse absoluto, etc. Quando você tem uma ação de burnout, olha que interessante, a pessoa tem burnout e ela alega que o burnout dela tem ligação com o trabalho. Ela se afasta, ela fica uns 6 meses afastada. Aí ela também a reclamação trabalhista. Aí esse processo corre. Aí 1 ano e tanto depois, quase 2 às vezes, faz uma perícia para dizer se ela está doente e tem conexão com o trabalho. Gente, se 2 anos depois ela continua com crise de burnout, eu tenho muita dificuldade de enxergar nessa causalidade do trabalho aí. Porque ela afastou. Porque ela afastou. Então, uma dica, inclusive, para os advogados de reclamante é, quando você tem uma questão ligada à saúde mental do trabalhador, produz a prova pericial do dano e, portanto, do nexo causal o quanto antes. Às vezes até Por quê? uma produção antecipada, né? Exatamente, o quanto antes. Porque o quanto antes você produzir essa prova, mais sentido tem em provar o nexo. Porque se a pessoa começa a ficar longo o afastamento dela e ela continua doente, a não ser que eu tenha gerado uma sequela permanente, o que é possível, uma sequela permanente, e aí está tudo certo, do ponto de vista de produção de prova, tá? De sequela permanente não está tudo certo para ninguém. Mas do ponto de vista de produção de prova aqui, aí você vai conseguir produzir com toda tranquilidade. Mas se não é uma sequela permanente, se você tem uma questão ligada à saúde mental do trabalhador, para você demonstrar o médico, quanto antes você produzir essa prova normal. E aí eu ia falar o que a Carol falou. Você trazer a produção antecipada de prova, nesse caso, é sensacional. E é uma dica que eu dou sempre para esse tipo de demanda. Quer acrescentar aí sobre dano, Carol? Não. Apesar de que eu já falei, eu emendei com o Nexo, né? Acabou vendendo com o Nexo, mas e do lado de cá, aliás, do lado da empresa, a gente tentar sempre, eu acho que esse tipo de perícia, Rafael, é muito bom o advogado. Não sei se você costuma fazer isso na prática, mas o advogado estar presente na perícia, né? Porque, em geral, vai ser uma perícia médica, e aí existe também aquela resistência, né, na consulta, se o advogado pode entrar ou não. Isso mas tem muita coisa. Dica, exatamente. Dica disso que a Carol está falando, que é importante. Direto, algum colega advogado me pergunta. Eu fui na perícia médica e o médico não me deixou entrar. Uhum. Gente, qual que é o argumento do médico não deixar tentar? Entrar. Sigilo. Sigilo médico. Então, gente, se o juiz designar em audiência, já faça o pedido do acompanhamento em ata. Excelência, eu estou me pedindo em ata o acompanhamento e o meu cliente está aqui pedindo também que eu esteja junto com ele. Uhum. Porque aí o argumento do sigilo acaba. Então já faz. Passou, não é ata. Peticiona. Não deixa para descobrir isso lá na perícia, porque o que a jurisprudência tem entendido? Que não gera nulidade o advogado que participar da perícia médica. Uhum. Não gera nulidade. Então, essa é uma dica importante para quem está acompanhando. E aí a gente ir junto, né, do cliente, seja a empresa, seja o reclamante. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença nesse raciocínio da construção do nexo. Mas vamos falar do último elemento da questão da culpa. E esse elemento é interessante porque ele vai balancear muito aquela perspectiva do dever de indenizar, pedagógica e sancionatória. Ou seja, ainda que a gente Me travou. Volta lá.
pedagógico e sancionatório. Continua. E aí, ainda que a gente perca o dano, a gente está pela empresa, a gente perca a história, o desenho do dano já está tudo certo, o nexo causal já está tudo certo. A gente sabe que a demonstração, a prova, por exemplo, de tomada de todas as medidas de precaução, né, de seguida à risca do PCMSO, de plano do PPRA, enfim, de todos os deveres de segurança e saúde ambiental, eu acho que isso já não é guerra perdida, né? Você vai diminuir muito os parâmetros de fixação de indenização. Então, muitas vezes a empresa pensa, caraca, já perdi, o nexo já está evidente aí. Nesse terceiro elemento é o momento onde você, pelo menos, trazer uma indenização mais condizente, né? Não sei se você concorda, Rafael. Eu acho que, do ponto de vista prático, muita gente assim dá por perdido. E eu acho que não. Acho que, às vezes, você pode até limitar o dever de indenizar, inclusive, apenas a esfera de dano material, né? E não um dano extrapatrimonial, digamos assim, ou seja, do efeito e não necessariamente do dano extrapatrimonial. Eu não sei se você já conseguiu limitar só o dano material. O extrapatrimonial, eu concordo 200% com você na limitação de valor, né? Excluir, eu ainda não tive essa alegria, não. Mas em estabelecer, na hora do quantum indenizatório estabelecer, realmente. Agora, é uma coisa interessante, né? O pessoal fala muito em dano moral nas questões ligadas à saúde mental, e a não ser que seja um dano provisório ou um dano que não gera incapacidade laborativa, o grosso está no material, né? O pesado está no material. O dano moral, ele é até relativamente, entre aspas, o valor é relativamente pequeno, perto do que pode gerar um dano patrimonial, principalmente quando a gente fala, quando o juiz determina que o pensionamento se pague de forma antecipada, né? E ainda mais uma pessoa que às vezes é jovem ou de meia idade assim, os valores da indenização eles chegam aí. Tanto que é comum os empregadores que recebem notificação trabalhista decorrente de acidente de trabalho, ele chega para você, parece que o meu som ficou 100%, agora parei de ouvir o eco. Mas enfim, parece que para você o empregador chega lá e fala, olha aqui, ele pediu 50 mil reais de indenização, né? Porque você tem a questão da liquidação do pensionamento, e a gente pode falar disso daqui a pouquinho, e eu viro para ele e falo, não, meu amigo, esses 50 mil reais aqui é só o dano moral. O grosso disso aqui vai vir no pensionamento, que é mais uns 500, né? E isso é muito comum. E aí, não sei se a gente puxa agora, ou se ainda quer falar de prova, justamente a questão do pagamento, da liquidação da inicial com relação aos valores do pedido de indenização. O que você acha? Não, pode seguir. Na verdade, o objeto da prova, da questão da demonstração da culpa, me parece que é essa relação, né, de cumprimento dos deveres de precaução, de cautela, de saúde e segurança, que a empresa vai encontrar onde? Vai ter que juntar no programa de controle de risco, né, no PPRA, no PCMSO, enfim, de tudo que ela tem. É interna, é importante não ter aquele modelão do Google, né, o Rafael, vir com um documento de saúde e segurança mais aderente à realidade mais sério, e aí ela vai demonstrar que todas as cautelas e todo o dever de prevenção e de precaução foi observado. Eu acho que o objeto da prova da culpa é basicamente esse, né? Não sei se você concorda. Não, com certeza, porque aí você vai complementando. E em saúde mental, você não consegue estabelecer, dentro de um processo de saúde mental, uma linha de que eu vou fazer na produção da prova. E de vez em quando eu vejo algumas pessoas pedirem modelo de petição inicial para isso, e
e tudo. E eu fico pensando, gente, mas é tão cada caso um caso, né? Quando a gente tem saúde mental, não dá para ser modelão. E trabalhar com essa prova, ela é muito difícil e ela é muito específica. E aí eu vou falar uma coisa que eu já falei em outras lives nossas lá atrás, com relação ao atendimento ao cliente, quando você está trabalhando aí pelo reclamante. Gente, ó, eu quero dizer uma coisa importante. Todo mundo que está fazendo coraçãozinho na live, faz coração na live, que o olho da Carol brilha. Ela adora o tal do coraçãozinho na live. Faz coração na live para a Carol aí. Mas voltando aqui. Você recebe um cliente, ele leva uma saúde mental, certo? E aí você começa a conversar com o cliente. E aí o advogado, quando ele pega mais de duas... Nós, advogados, quando a gente pega mais de duas ações com o mesmo assunto, a gente pensa que é expert, ele é médico, né, naquele assunto. E aí a gente fala, não, aqui... Aí você começa a diagnosticar o trabalhador, né? E eu sempre digo o seguinte, peça para o seu cliente o laudo médico. Peça o laudo médico. E o laudo não é o atestado. Atesto que ele está incapacitado ao trabalho por 30 dias, CID, FZ, 41, não sei o quê. Né? E isso, muitas vezes, não é o suficiente para a gente ter robustez. Aí o que eu costumo dizer? Olha, vá ao médico e peça para ele um laudo, não é um atestado. Um laudo para ele dizer ou sugerir a causa. E aí o que acontece? Às vezes ele volta com um laudo dizendo que aquela doença mental tem relação com o trabalho. Isso é lindo. Isso é lindo. Às vezes o trabalhador volta para trás com o médico dizendo para ele, não, mas isso não foi o trabalho. Economiza o seu processo. E muitas vezes o médico volta e fala, não, eu não posso fazer esse laudo. Aí você já pode ficar com a pulga atrás da orelha. Eu costumo dizer que todo advogado trabalhista de reclamante que trabalha com processos ligados à saúde mental tem que conhecer ali uns 2 ou 3 médicos psiquiatras até para indicar para o seu cliente. 2 ou 3 médicos psiquiatras que têm o costume de tratar isso e que fala sem medo, sem receio, se tem nexo com o trabalho ou não. Porque isso já vai te ajudando. Isso já vai te estabelecendo para o futuro da sua ação algo mais robusto. E claro, sem esquecer da possibilidade da produção antecipada de prova, que é uma grande oportunidade, uma grande sacada. Agora, Rafa, aí vamos para a reta final da questão da liquidação, o que tu acha? Sim. Olha só, muita gente fala, como é que eu vou liquidar o valor de um acidente de trabalho, de uma doença mental? Né? Que é aquela história, se você liquida o pensionamento, a ação vai lá para cima, né? Isso. E aí você tem 2 possibilidades de fazer isso. A primeira possibilidade é o que o próprio CPC trata para fins de valor de causa. Você considera só 12 meses de pensionamento para colocar no valor da causa. Já vi colega advogado pede o pensionamento para o resto da vida e traz o valor inteiro. Ele calcula o valor inteiro e traz para inicial. É muito claro para mim o objetivo disso, assustar a empresa. Assusta a empresa fica desesperada. Mas aí eu quero lembrar uma dica que eu sempre dou aqui, Carol. Gente, se a empresa recebe uma reclamação trabalhista de 100 mil reais, ela vai tratar no dia a dia. Se ela recebe uma de 1 milhão, acende uma luz vermelha lá na empresa. Acende uma luz vermelha, ela vai tratar diferente. Dependendo da empresa, ela vai até procurar algum outro advogado, né? Para poder cuidar daquele processo de 1 milhão. Então, não é uma estratégia boa você jogar valor lá para cima. Não, e fora também o risco dos honorários e de sucumbência, né? Exato. Então, usa a deixa do CPC de 12 vezes. Ou até, quando o Código de Processo Civil fala que quando isso depende
de alguma prova ou depende de um evento futuro, que você pode apenas estimar um determinado valor. E como é? Quando você não tem certeza do grau de incapacidade do trabalho. Se você não tem certeza do grau de incapacidade do trabalho, isso vai ser objeto da prova, você não sabe se é 10 ou é 100%, isso também pode ser meramente estimado. Certo, Certo? certo. Eu costumo fazer pelos 12 vezes, eu acho que é o mais É o prático correto. do impacto. É o adequado, vejo isso. É. Carol, você vai sustentar o que hoje? É o caso de como é que se diz? Ocupante de cargo de confiança, se é ou se não é a controvérsia. E aí as verbas rescisórias que ele recebeu, ele diz que não deu quitação. Fato na veia. É. Segunda-feira eu vou fazer uma live com o ministro Breno Medeiros Ah, sobre alguns temas ligados ao Tribunal Superior do Trabalho. Acho que vai ser bem legal às 18h30. Estão todos convidados. E, Carol, no seu canal. No seu. aqui no Instagram mesmo. Ah, Instagram. Vou entrar pelo meu. E minha posse é dia 13 de janeiro, viu, Carol? Você é convidado? Fica a dica aí, ó. Tá super convidada. Tá. Outro faz igual um amigo meu. Eu tenho um grande amigo que mora em São Paulo, né? Toda vez que tem alguma coisa que aqui em Goiânia, que ele gostaria de estar aqui, ele quase nunca vem, né? Longe. Aí ele me manda um áudio e fala, ó, esta mensagem é um telegrama fonado para justificar a ausência de fulano de tal. Ah, Carolzinha, deu nossa live de hoje, hein? tá Aos bem. trancos e barrancos, deu. Deu, para mim só ficou bom o tempo todo. Vamos salvar aqui na comunidade. Ó, o meu perfil é @caroltupi. Vai ser eu faço daqui da nossa comunidade e deixo salvo na comunidade mesmo. Então, acho que quando estiver salvo, não vai estar. Quem assistir depois não vai ter esse erro, não. Porque para mim não vai ter. Quem ainda não segue a professora Carol, acabei de pôr o Instagram dela aí, cliquem e sigam a professora Carol. Tá bom, bonito. Obrigado, tá? Ó, beijo grande. Bom final de semana para você, hein, presidente? Para você também, até sexta. Beijo.